O inimigo, capítulo 30. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa inimizade ou hostilidade não é natural. Quando Adão e Eva transgrediram a lei divina, a natureza deles se tornou má em harmonia com a de Satanás. Anjos decaídos e pessoas ímpias se uniram em desesperado companheirismo. Se Deus não tivesse interferido, Satanás e a humanidade teriam formado uma aliança contra o céu e toda a família humana teria se unido em oposição a Deus. Quando Satanás ouviu que existiria inimizade entre ele e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela, soube que de alguma forma os seres humanos seriam capacitados a resistir ao seu poder. Graça. Cristo implanta em nós a resistência contra Satanás. Sem sua graça conversora e seu poder renovador, continuaremos sempre a ser servos de Satanás, prontos para lhe obedecer a todo instante. Mas o novo princípio no coração gera conflito. O poder que Cristo dá nos capacita a resistir ao tirano. Odiar o pecado em vez de amá-lo revela um princípio que vem completamente do alto. A forma como o mundo recebeu Jesus revelou de forma gritante o antagonismo entre Cristo e Satanás. A pureza e a santidade de Cristo despertaram o ódio dos ímpios contra ele. Sua negação do eu era uma repreensão constante às pessoas orgulhosas e sensuais. Satanás e os anjos maus se uniram a seres humanos ímpios contra o defensor da verdade. Eles demonstraram a mesma inimizade contra os seguidores de Cristo. Todo aquele que resiste à tentação desperta a ira de Satanás. Cristo e Satanás nunca entrarão em harmonia. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Os representantes de Satanás tentam enganar os seguidores de Cristo e atraí-los para longe da lealdade a Ele. Distorcem as Escrituras a fim de alcançar seu objetivo. O Espírito que condenou Cristo à morte move os ímpios a destruir os seguidores de Jesus. Tudo isso foi prefigurado naquela primeira profecia. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Porque Satanás não encontra maior resistência, porque os soldados de Cristo têm tão pouca conexão real com ele. O pecado não lhe parece tão repugnante como era para seu mestre. Não o enfrentam com a mesma resistência determinada. Tornam-se cegos para o caráter do príncipe das trevas. Muitos não sabem que seu inimigo é um general poderoso que guerreia contra Cristo. Até mesmo ministros do Evangelho negligenciam as evidências da atuação de Satanás. Parecem ignorar até mesmo o fato de que ele existe. Um inimigo alerta. Esse inimigo alerta introduz sua presença em cada lar, cada rua, nas igrejas, nos congressos nacionais, nos tribunais de justiça. Está ocupado causando perplexidade, engano e sedução, arruinando por toda parte a alma e o corpo de homens, mulheres e crianças. Ele separa famílias, plantando sementes de ódio, briga, rebeliões e homicídio. O mundo parece pensar que foi Deus que decretou essas coisas e por isso elas precisam existir. Todos aqueles que não são seguidores comprometidos de Cristo se tornam servos de Satanás. Quando os cristãos optam por se associar aos ímpios, acabam se expondo à tentação. Satanás se esconde e coloca sua venda enganosa sobre os olhos das pessoas. Seguir os costumes do mundo converte a igreja ao mundo, nunca o mundo a Cristo. A familiaridade com o pecado fará parecer menos repugnante. Quando enfrentamos provações por fazer aquilo que Deus deseja,
podemos ter a certeza de que Ele vai nos proteger. No entanto, se nos colocarmos em uma posição na qual não nos tornamos vulneráveis à tentação, mais cedo ou mais tarde cairemos. O tentador costuma trabalhar com mais sucesso por meio daqueles de quem menos suspeitamos estar sob seu controle. Talento e cultura são dons dados por Deus. Porém, quando essas coisas o afastam dele, elas se tornam uma armadilha. Muitas pessoas com intelecto culto e bons modos são instrumentos polidos nas mãos de Satanás. Nunca se esqueça da advertência inspirada de que ecoa ao longo dos séculos até nossa era. Estejam alerta e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugido e procurando a quem possa devorar. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nosso grande inimigo está se preparando para a sua última campanha. Todos aqueles que seguem a Jesus terão conflitos com o inimigo. Quanto mais os cristãos imitam de perto o padrão divino, com certeza, mais vão se tornar alvos dos ataques de Satanás. Satanás atacou a Cristo com tentações atrozes e sutis, mas Jesus o repeliu em todos os conflitos. Cristo tornou possível que nós conquistemos as mesmas vitórias. Ele dará força a todo aquele que a buscar. Satanás não pode vencer nenhuma pessoa sem seu consentimento. O tentador não tem poder para controlar a vontade nem para forçar o indivíduo a pecar. Pode causar aflição, mas não profanação. O fato de Cristo tê-lo vencido deve inspirar coragem em seus seguidores para travar a batalha contra o pecado e contra Satanás. O Sobrenatural, capítulo 31. Anjos de Deus e espíritos maus estão plenamente revelados nas Escrituras e misturados à história humana. Muitos acham que os santos anjos enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, na verdade são espíritos dos mortos, mas as Escrituras apresentam provas de que eles não são espíritos desencarnados dos mortos. Antes de serem criados os seres humanos, os anjos já existiam, pois quando os fundamentos da terra foram postos, as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Após a queda de Adão e Eva, mas antes da morte de qualquer ser humano, Deus enviou anjos para vigiarem a árvore da vida. Os anjos são superiores aos seres humanos, pois o homem foi feito pouco menor do que os anjos. O profeta disse: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Na presença do Rei dos Reis, eles se posicionam, seus servos que cumprem a sua vontade, que obedecem a sua palavra, e incontáveis hostes. Eles saem como mensageiros de Deus. A semelhança de relâmpagos tão ágil é seu voo. Um anjo que apareceu junto ao túmulo do Salvador, com o rosto como com o rosto como um relâmpago. Os soldados tremeram de medo e ficaram como mortos. Quando Sanaqueribe blasfemou contra Deus e ameaçou Israel, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens. Deus envia anjos em missões de misericórdia por seus filhos. A Abraão com promessas de bênçãos, a Ló a fim de resgatá-lo da destruição de Sodoma, a Elias prestes a morrer no deserto, a Eliseu com carros e cavalos de fogo quando ele estava cercado por seus inimigos, a Daniel quando foi abandonado para se tornar presa dos leões, a Pedro condenado à morte na masmorra de Herodes, aos apóstolos na prisão de Filipos, a Paulo na noite tempestuosa no mar,
a Cornélio a fim de lhe abrir a mente para que aceitasse o evangelho, a Pedro para que fosse levar a mensagem de salvação ao gentil desconhecido. De todas essas maneiras, santos anjos ministraram ao povo de Deus. Anjos da guarda. Deus designou um anjo da guarda para cada seguidor de Cristo. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Ao falar sobre aqueles que creem nele, Jesus disse: os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai celeste. O povo de Deus é exposto ao ódio incansável do príncipe das trevas, mas Deus lhe garante que os anjos nunca deixarão de guardar seus filhos. O Senhor lhe dá essa certeza, porque precisarão enfrentar agentes poderosos do mal, seres numerosos, determinados e infatigáveis. Anjos maus. Originalmente, os espíritos maus foram criados sem pecado. Eram iguais em natureza, poder e glória aos seres santos que hoje são os mensageiros de Deus. Agora são decaídos por causa do pecado e se uniram não somente para desonrar ao Senhor, mas para destruir a humanidade. Unidos a Satanás em rebelião, cooperaram com ele na guerra contra a autoridade divina. A história do Antigo Testamento menciona sua existência, mas durante a época em que Cristo esteve na terra, os espíritos maus mostraram seu poder da maneira mais assustadora. Cristo tinha vindo redimir a humanidade e Satanás estava determinado a controlar o mundo. Ele tivera êxito em estabelecer a adoração a ídolos em todas as partes da terra, com exceção da Palestina. Cristo veio à única terra que não havia cedido totalmente ao tentador, estendeu os braços de amor e convidou todos a encontrar perdão e paz nele. Os anjos das trevas entenderam que se a missão de Cristo tivesse sucesso, seu domínio logo terminaria. O Novo Testamento afirma com clareza que existe possessão demoníaca. As pessoas que padeciam desse mal não estavam apenas sofrendo de doenças com causas naturais. Cristo reconhecia a presença direta e a influência dos espíritos malignos. Os endemoniados de Gadara eram maníacos miseráveis que se contorciam, espumavam e tinham acesso de ira. Cometiam atos de violência contra si mesmos e colocavam em risco todas as pessoas que deles se aproximavam. O corpo ensanguentado e desfigurado deles e sua mente insana formavam um espetáculo que agradava o príncipe das trevas. Um dos demônios que controlava os sofredores disse: meu nome é Legião, porque somos muitos. No exército romano, uma legião consistia de 3 a 5 mil homens. Sob a ordem de Jesus, os espíritos maus deixaram suas vítimas e aqueles homens ficaram mansos, inteligentes e dóceis. Mas os demônios levaram um rebanho de porcos para dentro do mar. Para os habitantes da Gadara, aquela perda foi maior do que a bênção trazida por Cristo. Por isso pediram ao divino curador que fosse embora. Ao culpar Jesus pelo prejuízo, Satanás despertou os temores egoístas do povo e impediu que ouvissem as palavras do Salvador. Cristo permitiu que os espíritos maus destruíssem os porcos como repreensão aos judeus que criavam animais imundos para obter lucro. Se Jesus não houvesse restringido os demônios, eles teriam não só afogado os porcos, mas também mandado seus cuidadores para dentro do mar. Além disso, Deus permitiu esse acontecimento para que os discípulos pudessem testemunhar o poder cruel de Satanás,
tanto sobre pessoas quanto sobre os animais, e não se deixasse enganar por suas ilusões. Jesus também queria que as pessoas vissem seu poder quebrar. O jugo do inimigo é libertar seus cativos, embora Jesus tenha partido os homens que ele libertou de maneira tão extraordinária, permaneceram ali para contar aos outros sobre a misericórdia de seu benfeitor. A Bíblia registra outros exemplos. A filha da mulher Ciro Fenícia era gravemente afligida por um demônio a quem Jesus expulsou com sua palavra. Um jovem possuído por um espírito que o tinha lançado no fogo e na água para matá-lo. O maníaco, atormentado pelo espírito de um demônio imundo que perturbou a tranquilidade do sábado em Cafarnaum, a todos esses o Salvador curou. Em quase todas as situações, Cristo se dirigiu ao demônio como um ser inteligente, ordenando que nunca mais atormentasse sua vítima. Os adoradores em Cafarnaum ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder, e eles saem. A fim de obter poderes sobrenatural, alguns aceitavam de bom grado a influência satânica. É claro que essas pessoas não tinham nenhum conflito com os demônios. Inclusive nesse grupo estavam aqueles que possuíam espírito de adivinhação, o mago Simão, o feiticeiro Elemias e a jovem escrava que seguiu Paulo e Silas em Filipos. Perigo. Ninguém está em maior perigo do que aqueles que negam a existência do diabo e de seus anjos. Muitos aceitam suas sugestões porque pensam estar seguindo a própria sabedoria. À medida que nos aproximamos do tempo do fim, quando Satanás empregará mais de seu poder para enganar o inimigo, espalha por toda parte a crença de que ele não existe. Essa é sua tática para se esconder e seu modo de agir. O grande enganador tem medo de que nos familiarizemos com seus enganos. A fim de esconder seu real caráter, ele influenciou as pessoas a retratá-lo como algo ridículo ou desprezível. Agrada-se em ser retratado de forma cômica, disforme, metade animal e metade humano. Fica alegre ao ouvir seu nome ser usado em piadas e zombaria, por ter se mascarado com habilidade fenomenal. Muitas pessoas perguntam: esse ser existe de verdade? Como Satanás tem facilidade para controlar a mente daqueles que não estão cientes de sua influência, a palavra de Deus nos revela suas forças secretas e isso nos coloca em posição de alerta. Segurança com Jesus. Podemos encontrar abrigo e libertação no poder superior de nosso Redentor. Temos o cuidado de deixar nossa casa segura com cadeados e fechaduras a fim de proteger de pessoas más, não apenas a nossa propriedade, mas também a própria vida. No entanto, é raro pensar nos anjos maus e na realidade de que apenas com nossa força não temos defesa contra seus ataques. Se tiverem permissão, eles podem confundir nossa mente, atormentar nosso corpo, destruir nossos bens e nossa vida. Aqueles, porém, que seguem a Cristo estão seguros sob seu cuidado vigilante. Anjos com força superior são enviados para protegê-los. Os maus não podem romper a guarda que Deus posicionou em torno de seu povo.